E tá aberta a porteira da expectativa e exigência, porque estamos aqui para falar de Webtoon mais uma vez! Yeah! Aqui quem fala é a Made e eu tô aqui de novo com a Nai! Oi, gente! Oi, Nai! Oi, Mades! E hoje a Mari não vai participar da gravação por um imprevisto, tá, gente? Mas a gente vai se esforçar muito aqui pra, como sempre, quando a gente tem aí uma defasagem no número de hosts, o programa ele continua, ok? Sim! O programa nunca pode parar, então a gente tá aqui pra, né, cumprir essa missão. Muito bem, tá? E o episódio de hoje, eu preciso falar que eu tô muito empolgada pro episódio de hoje. Por quê? Porque esse é um tema que, digamos assim, ele assombra a minha mente já tem um tempo, né? Sim. E aí eu lembro que quando eu tava vivendo esse momento de assombração, que ele vem e vai, vem e vai, vem e vai, eu fiquei com muita vontade de fazer um episódio sobre esse tema, mas a gente queria esperar um momento certo, né? A gente tinha outras prioridades de assuntos que estavam vindo antes e tal. Sim. E aí agora chegou finalmente a vez dele. Yes! Então, no episódio de hoje, sabe aquele sentimento, Nai? Que é uma mistura, assim, ele tem um pouco de empolgação, mas ele tem um pouco de medo também, sabe? Que a gente sente sim. quando a gente vê aquela notícia. O Webtoon tal vai receber uma adaptação. Sabe esse sentimento? Sei. É um sentimento muito... Eles correm ao mesmo tempo, a empolgação e o medo, assim, os dois a 80 quilômetros. Exato, né? Pra ver qual vai bater na parede primeiro. Tipo assim, acho que o primeiro impulso é: caramba, que legal, o Webtoon vai receber adaptação, principalmente quando a gente já leu ele, já acompanhou, né? Uhum. E aí logo depois começa, tá, mas como é que eles vão fazer tal coisa? E tal parte? Quem é que vai interpretar? Será que vai conseguir entregar? Então, assim, é um mix de sentimentos, né? E esse mix de sentimentos tem tudo a ver com o episódio de hoje, porque é sobre isso mesmo que a gente vai falar nesse episódio, né? Não sei se você lembra, Nai, mas lá no começo do podcast, há umas dezenas de episódios atrás, a gente fez alguns episódios, eu acho que a gente chegou a fazer 2, assim, que eles tinham uma pegada bem legal. A gente fez um episódio chamado O que faz uma boa história, né? E o que faz um bom personagem, que a gente discutiu, respectivamente, construção, storytelling, né? O que faz uma história ser boa, e o que faz um personagem ser bom, né? E aí a gente deixou meio que essa série de molho. Acho que a gente fez isso, esses 2 episódios, antes até da gente ter publicado 10 episódios, não pode falar de Webtoon. E aí agora a gente tá aqui no episódio 54, entendeu? Retomando a conversa pra falar o que faz uma boa adaptação de Webtoon. E é engraçado porque é um tema que, querendo ou não, a gente sempre menciona às vezes, assim. A gente já mencionou da mentalidade que certos autores têm em relação a adaptações, como as pessoas levam as adaptações, como a gente encarou, porque a gente fala muito sobre adaptação, principalmente quando a gente fala sobre os K-dramas, mas acho que as pessoas devem mais ou menos saber a nossa opinião sobre adaptação. Sim. Mas acho que a gente nunca falou o que é uma adaptação. O que faz uma adaptação? Por que a gente acha que essa adaptação tá boa ou ruim? Nunca falamos, reservamos esse espaço. Quando a gente faz review, a gente fala muito. Gostamos, não gostamos, o que funcionou, o que não funcionou. Mas a gente realmente nunca teve uma discussão aqui no âmbito geral, né? Sem focar em um exemplo específico. Vamos falar do geral? O que no geral funciona? O que no geral não funciona, né? Por que às vezes fica complicado? E por que as adaptações não conseguem ser exatamente igual à obra original, né? Só que numa outra mídia. Então, é sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje. E aí, só rapidinho antes da gente começar, tá? Eu queria só trazer aqui uns pequenos disclaimers, que tudo que a gente for falar aqui é apenas a nossa opinião, ok? Sim. E alguns pontos que a gente vai abordar por aqui, eles podem até ter algum tipo de embasamento técnico, mas boa parte da discussão, ela vai ser só um papo bem aleatório, tá? Com alguns belos achismos sobre esse tema. Ou seja... terra de ninguém. Tipo assim... talvez a gente cague um pouco regra, mas é com base na nossa opinião. Exato. Entendeu? Não tem certo e errado. É só a nossa opinião. E aí, fonte vozes da minha cabeça. E é isso aí. Exato. Fonte Arial 12, sabe? É isso. Fonte da juventude. É isso. São só fontes, assim, ó, muito confiáveis, tá? Então, se a gente falar alguma besteira, você ficar com raiva, lembre-se que é apenas a nossa opinião.
E a nossa opinião não deve ser tão importante a ponto de te deixar com raiva, tá? Não é o nosso objetivo aqui. Não é. Mas, assim, vai ter um pouquinho de embasamento, tá? Porque também não é papo de barra, não é como se a gente também não... A gente respeita seu tempo, entendesse zero. Você aí vai ter que equilibrar e vai ter que filtrar o que é uma opinião baseada em nada e o que é uma opinião com um pouco mais de argumentação. Mas aí fica a seu critério. É a sua responsabilidade no episódio de hoje, tá? Amo. Então, Nai, a gente tem alguns tópicos aqui pra gente falar hoje, tá? Tá. Que, como você tem acesso ao roteiro, você já está olhando esses tópicos, então você consegue ter uma noção aí do caminho que a gente vai percorrer no episódio de hoje. Sim! Mas uma coisa que eu acho que seria legal a gente começar falando, né? É que eu acho que antes da gente conseguir entrar a fundo na discussão, no que diz respeito ao que faz uma boa adaptação de Webtoon, tem um caminho aí que a gente precisa percorrer, né? Porque eu assim... acho. Caminho lógico. Como a gente já falamos aí no nosso episódio de 1 ano e em várias vezes, Webtoons, eles estão ganhando seu espaço cada vez mais, né? E cada vez mais está surgindo gente para falar sobre esse assunto. Mas não existe um conteúdo muito vasto, assim, sobre isso. Sim. Então, não existem muitos tópicos sobre o que faz uma boa adaptação de Webtoon. Talvez tenha alguns em fóruns, mas não fui muito atrás nessa questão, né? Então, a gente meio que vai percorrer um caminho para poder chegar nessa discussão, mas é meio impossível a gente pular direto para falar de o que faz uma boa adaptação de Webtoon, sem antes enxergar para os pontos mais clássicos, né? Que é, por exemplo, Sim. adaptações de livros, adaptações literárias, que estão acontecendo aí há muito, muito tempo. Muito. Então, a gente vai passar um pouco para esse lugar até a gente conseguir traçar o paralelo com os Webtoons, tá? Mas as coisas estão bem conectadas, porque querendo ou não, a gente lê Webtoons, certo? Então, sim, alguma coisa em comum tem. Exato. Então, a gente vai começar a analisar esse tópico, né, de uma perspectiva mais ampla. Das artes aí pra... o que é uma adaptação. Exato, tentar enxergar um pouco mais o histórico aí de adaptações de livros para obras audiovisuais. E aí depois a gente vai afunilando, mas a gente promete que a gente vai chegar no momento esperado de... Beleza, fala aí o que faz uma adaptação de Webtoon ser boa ou não. A gente vai chegar nessa parte, tá? E aí, só pra gente estar na mesma página, eu acho que um jeito legal da gente começar é definir o que é uma adaptação, da perspectiva de artes e entretenimento, porque tem a adaptação no quesito biológico, digamos assim, né, da espécie, que as espécies vão se adaptando. Se adaptando pra sobreviver. Mas a gente não vai chegar nesse episódio, Muito talvez bom. Um dia, num outro tipo de episódio, a gente entre nessa parte, mas não é o momento hoje, tá? Tá, quando a necessidade surgir, a gente avalia. Exato. E, Nai, queria te convidar, você pode ler a definição que eu coloquei ali no roteiro? Com certeza. Claro. A definição, que está escrita aqui no roteiro, é a seguinte. Uma adaptação é quando elementos específicos de uma obra original, como um romance, são usados para recontar a mesma história ou como um modelo para contar uma nova história. Uma adaptação é a reprodução da literatura em outra forma de exibição, geralmente afetada pelos diferentes tempos culturais. Muito bom. Então aqui a gente consegue dissecar assim essa definição, né? E a gente consegue ver alguns pontos específicos. Primeiro, 2 caminhos, né? Você pode fazer uma adaptação que segue um caminho de ser mais fiel à obra original, certo? Certo. Ou você pode utilizá-la como uma base para você contar uma nova história, dar um twist diferenciado, entendeu? Justo. É uma adaptação. Exato. Estou adaptando a história. Exato. E aqui tem esses 2 pontos, mas na verdade a gente pode conseguir enxergar isso como uma régua, né? Como um espectro, é isso, né? Tipo, sim. Não existe só esses 2 pontos, não existe só 100% fiel, completamente diferente. Existe ali os vários meio termos, né? Você quer seguir a linha da história, porém você quer acertar alguns pontos. E é normal, porque afinal de contas estamos falando de mídias diferentes. Nem tudo que funciona para uma mídia vai funcionar para outra. Então, com certeza. E muitas vezes esse pode ser o problema, né? Porque quando você lê uma obra, o que faz você ter uma experiência muito legal lendo aquela obra é que você está lendo aquela algo, você está consumindo um conteúdo que faz muito sentido para aquela mídia e que é muito enriquecedor para a sua experiência lendo. Sim. Agora, se aquilo for replicado igual para um filme, não necessariamente vai funcionar. Porque é diferente, certo? Filme é filme, livro é livro, né? Começamos aí essa diferenciação básica. Começar no começo. Exato. E aí uma coisa que eu quis trazer aqui também, que eu achei bem interessante, é que esse histórico de a gente fazer adaptação a partir de obras literárias,
ele já é algo que existe há muito tempo. Muito começou tempo. quase que junto com o cinema, né? Quando a gente começou a desenvolver ali a habilidade de criar obras audiovisuais, logo depois alguém já veio com a ideia. Putz, e se a gente pegar isso aqui desse livro e adaptar, né? E se você pensar, tipo, é até um pouco antes, além do aspecto cinematográfico, tipo, as pessoas sempre pegavam obras e faziam peças e contavam histórias desses livros, assim. Então é uma adaptação. Adaptação é algo que eu acho que já é muito natural, que não deveria gerar tanto debate. Mas até quando a gente para pra pensar, por exemplo, sabe, tipo, fábulas, contos, né? Aquelas histórias, lendas. Elas são adaptadas com o tempo, né? Porque é um telefone sem fio gigante, alguém começa com uma historinha, e de repente lá na outra ponta a coisa vira uma outra coisa. Acho que até, tipo, o telefone sem fio, excelente exemplo de uma brincadeira, de uma adaptação. Que como a história vai sendo adaptada, e às vezes chega lá na ponta, ela é completamente diferente. Sim. E sem querer, né? Tipo, acontece sem querer. Sei lá, se a gente tem essa necessidade de, tipo, conforme a gente vai contando com as nossas palavras, a gente vai dando novos significados à coisa, né? E ela vai se transformando. Acho que culturalmente e vivencialmente, acho que é natural nosso acrescentar fatos que a nossa vivência traz pra reinterpretar essa história. E acho que é isso, reinterpretar. Acho que fica muito difícil pra gente colocar aquela imparcialidade total, né? Não é jornalístico. E aí, sabe, quem nunca não foi contar uma história? Vamos lá, eu já fiz isso. Eu faço isso, eu gosto. Eu vou falar aqui, eu gosto de, quando eu vou contar uma história, eu gosto de contar uma boa história, digamos assim. Sim. Então quem nunca foi contar aquela história, deu aquela dramatizadinha, sabe? Deu aquela aumentadinha. Mas é tudo pra tornar a coisa mais interessante. Obviamente, a partir do meu entendimento do que é interessante, né? Então é normal isso acontecer também quando o pessoal vai adaptar uma história. Às vezes você tem um apreço, uma admiração por aquela história, mas tem alguma coisa sua que você quer colocar nela. E aí, pra isso, você precisa fazer umas mudanças, né? Faz parte. Exato. E aí, só uma curiosidade aqui, pra gente fechar esse ponto, né? Eu dei uma procurada e eu vi que o primeiro registro de uma adaptação feita a partir de um livro que a gente tem aconteceu em 1896. Caraca, faz muito tempo. Foi uma cena de 45 segundos de duração. Uau. De um romance de 1894, ou seja, 2 anos antes, né? Chamado Tribble e escrito por Georges du Maurier. Olha só, gostou? Achei seu francês, lindo seu francês. Fiz um super treino sozinha pra Georges isso, tá? du Maurier. Exato. Lindo seu francês. Eu não sei exatamente sobre o que era a temática desse romance, não sei exatamente como é que foi essa cena. Mas talvez tenha acontecido alguma antes dessa, porque é isso, registros históricos, talvez eles não estejam 100% corretos. Mas assim, mais do que 1896 não foi. Aconteceu um ali. Então é pelo menos antes disso, né? E é impressionante ver como isso já é uma coisa que tem sido feita há tanto tempo já, né? Começou aí há bastante tempo. Eu não sei se nem o Méliès, sabe? Não sei se o Méliès adaptava as coisas ou ele criava as ficções dele. Mas acho que faz todo sentido. Olha, o Méliès... o primeiro filme do Méliès é de 1901. Faz todo sentido essa adaptação que você tá falando. Todo sentido. Sim. Não, e vamos parar pra pensar. Eu tô me colocando aqui no lugar de uma produtora, de uma diretora, tá? Eu tô aqui com minha boina, com a minha cadeirinha, com made escrito no cadeirinha de direção. Tipo assim, você já tem tanta coisa que você precisa se preocupar. Ter uma base pra trabalhar. Nossa. Né? Tipo, não começar do zero, pra mim, pelo menos, tá? Eu acho que cada pessoa vai ser diferente, mas eu gosto dessa ideia. Se eu já vou ter que me preocupar com atuação, com cenário, com figurino, com movimento de câmera, com a construção da coisa, com a adaptação toda. Sim. Se eu tiver uma história base, putz, vai ser tão legal. Vai ser já vai bom. Meio do caminho andado. Pô, você já me deu um super empurrão, sabe? Sim. Então, eu consigo entender também a preferência disso, né? Acho que é uma coisa legal. E agora que você falou, eu tava até pensando assim, não é à toa que no Oscar existe a divisão de categoria melhor roteiro adaptado e melhor roteiro original. Por que isso? Exato. Sabe? Tipo, se já tem o roteiro, metade do roteiro pronto, a gente adapta o livro e vai pra frente. Porque já tá metade do caminho feito.
E, de certa forma, assim, exigem competências diferentes, né? Porque... Com certeza. Beleza, você já tem uma história base, mas você tem aí um trabalho de compreender todo aquele universo muito bem pra você poder fazer uma adaptação, né? Não é simplesmente pegou, replicou. Não. O nível de estudo que você tem que fazer para isso, pra quando você for fazer alguma mudança, ela ainda fazer sentido dentro daquela história, mesmo que seja uma cena que não existe, Sim. né? Você precisa entender e estudar muito bem, tipo, as intenções por trás de todos os diálogos, né? De todos os Tem personagens. que ter um trabalho muito grande. Então, essa divisão faz muito sentido também, vendo que são diferentes abordagens para você fazer essas entregas, né? Sim, concordo. Bom, agora que a gente já tá aqui na mesma página, do que é uma boa adaptação, né? Quando surgiu aí a primeira adaptação, a partir de um livro, quando ela foi feita, eu acho que tem uma coisa que é legal a gente falar também, que é o propósito de uma adaptação, porque as adaptações, elas têm um foco, né? Nunca tinha Existe um pensado objetivo. nisso. Nunca tinha pensado Pois nisso. eu dei uma lida sobre esse assunto e, obviamente, que, assim, existem inúmeros motivos que podem fazer alguém querer adaptar uma história. Por exemplo, você pode gostar muito de uma história, a ponto de que a sua admiração faz com que você queira trabalhar com aquilo também. Você, né? Sim. Queira contar a sua versão daquela história, digamos assim. Sim. Pode nascer, por exemplo, a partir até de uma, de certa forma, indignação. Você gosta muito de uma história, mas tem um ponto dela que você adoraria mudar, digamos assim. Aí você adapta. Vamos pegar um exemplo bem básico. Histórias que têm triângulos amorosos. Quando você olha e diz, eu não acho que essa pessoa tinha que ter ficado com essa. Tinha que ter ficado com a outra ponta do triângulo. E aí, quando você faz uma adaptação, você pode ter a oportunidade de mudar isso. Entendeu? Você tem a liberdade. Exato. Você tem essa opinião. Aí você vê que o povo também tem essa opinião. Porque é isso, o povo ele tem opiniões, né? Tem. E aí você vê uma oportunidade de criar, de certa forma, uma versão alternativa daquela história e tal. Mas, apesar de esses também serem motivos que podem existir, eles não são os principais motivos para a existência de uma adaptação, né? Os dois principais, quando a gente para pra pensar nesse assunto, eu acredito que eles sejam, dar dinheiro, certo? Com certeza. Querendo ou não, é o objetivo, gente. Quando você vai escolher a adaptação que você vai querer fazer, ou pelo que você vai investir, você vai pensar nisso, né? Você vai pegar uma história que não tem histórico de ter fãs, de ser uma boa história, de ter, né? Se você tem que apostar numa adaptação, em algo que a outra pessoa fez, você pelo menos vai olhar para algo que teve um feedback muito positivo das pessoas, né? Que outras pessoas também vão se interessar por essa adaptação e história quanto você, né? Exato. Porque querendo ou não, a adaptação é um investimento, existe uma puta grana por trás, então... É claro que a gente fala que diz, olha só, os produtores, lá vão eles. A história tava perfeita do jeito que tá e agora eles vão querer fazer mais uma temporada só pra ganhar dinheiro. Claro que, tipo, tem decisões merdas em todo lugar motivadas por ganhar dinheiro, mas quem é que também vai investir, né, milhares, milhões de reais pra fazer uma adaptação que não vai trazer retorno? Não dá também, né? Não. Então, óbvio que esse acaba sendo um dos objetivos. E existe um outro, né, que é expor a obra a um público mais amplo. Né? Conquistar novos fãs para uma franquia. Porque é isso, aí uma coisa alimenta a outra, né? Por que também o criador de uma obra vai vender os direitos para que alguém faça uma adaptação? Querendo ou não, isso circula, né? Além do dinheiro com a venda dos direitos, com certeza muita gente que for ver a adaptação pode querer consumir a obra original também, e isso vai alimentando aí esse ciclo, né? Mantendo a obra viva. Eu já perdi a conta de quantas vezes isso aconteceu pra mim. Quantos livros eu fui ler porque fui atrás do filme. E aí isso acaba sendo um ganha-ganha, né? Pra todo mundo ali nesse processo. E aí, eu digo que a partir disso, assim, dos objetivos de uma adaptação, eu acho que a partir disso a gente começa a ter conflitos, né? Porque se o objetivo é expor a mais pessoas, gerar dinheiro, esses dois pontos principais, digamos assim, eles meio que acarretam na mesma coisa, que é você tem que entregar algo bom, mas no quesito adaptação. Algo que as pessoas... Não vou nem dizer que é algo bom, mas é algo que as pessoas gostem, né? Sim. Se você conseguir agradar um maior número de pessoas, né? Você vai conseguir ganhar mais dinheiro, porque mais gente vai querer consumir a sua história. E se você quiser alcançar mais pessoas, você vai ter que agradar um maior número de pessoas para despertar o interesse desse maior número de pessoas, né? Sim. E aí é aquela coisa, o que a maioria quer é o melhor? Não, né? As duas coisas andam junto? Não.
Agradar e ganhar dinheiro anda junto? Não! Vários filmes, né, que são mainstreams aí, não necessariamente a gente vai dizer que eles são os melhores filmes do mundo, mas pelo menos uma coisa eles fazem muito bem. Eles adaptam. Que é agradar e servir pelo menos como uma boa fonte de entretenimento pra maior parte das pessoas. Sim. Nisso eles são bons. E eu acho que também é válido considerar certas adaptações que funcionam sozinhas, assim, sabe? Eu não preciso ler o livro que me fez antes para eu entender essa adaptação. Mesmo que esteja contando certa história, a mesma história. E eu acho que coisas mainstreams hoje em dia estão fazendo isso muito bem, sabe? Eu não preciso ler todos os quadrinhos da Marvel. Eu posso simplesmente apreciar o filme. E isso eu acho que é a parte de unir algo para fazer dar dinheiro, sabe? Não ser efetivamente bom no sentido técnico e roteirizado da palavra, mas porque no sentido... as pessoas vão ter as suas preferências, né? Eu acho que eu posso me usar como exemplo. Eu sou maluca por Senhor dos Anéis. Nossa, você também! Mentira que a gente nunca teve essa conversa. Mentira! A gente nunca teve essa conversa? Acho que não! Senão eu ia saber Não, disso. Senhor dos Anéis é a minha franquia de filme preferida. Sim! Eu assisto de cabo a rabo versão estendida, tipo 4 horas e pouco. Eu assisto. Eu choro nas cenas mais ridículas, eu me empolgo, tudo, adoro. Ai, meu Deus, a gente vai virar um podcast de Senhor dos Anéis isso daqui daqui a pouco. Vamos controlar. Pode falar de Senhor dos Anéis. Você também chora na parte que o Aragorn vai falar de Senhor dos Anéis? Você também chora na parte que o Aragorn aparece com o estandarte. Eu choro muito nessa parte. E assim... Mas aí agora, talvez a gente se separe um pouco, porque eu gosto muito de Senhor dos Anéis, mas eu não li os livros. Aí vem. Sim. Pois é. Mas eu vou explicar, assim. Eu tive uma fase, hoje, ultimamente eu não tô mais numa fase de ler livros mesmo. Sim. Mas eu já tive nessa fase. Só que quando eu tava nessa fase, eu nunca era muito de ler livros... histórias, assim, tipo romances ou fantasias ou coisas assim. Sim. Eu lia mais livro... Sabe livro que te ensina coisa? Livro técnico. Sei, livros Então, técnicos. é que eu tive uma fase que eu lia muito livro técnico porque, tipo, fazia muito sentido no meu momento de vida, assim. E eu gostava. Sim. Nem todos eram bons. Eu gostava, eu ia grifando. E aí, tipo, eu fiquei refletindo um pouco sobre isso, né? Por exemplo, hoje eu leio Webtoon pra caramba. Teve umas semanas aí... que eu li, tipo, de 500 a 600 capítulos de Webtoon em uma semana. Em uma semana. Eu fico horas, né? Só que qual que é o ponto pra mim, eu acho que com os livros mais de fantasia, romance e tal? Eu sinto que é muita coisa pra eu imaginar, sabe? Tipo assim, eu preciso ler as palavras e a minha cabeça precisa criar aquele universo, aqueles personagens, aquele diálogo, aquela movimentação, as expressões, sabe? Tudo. Sei. Eu acho que eu não consigo. Eu acho que eu canso, sabe? É isso que eu falo. A minha cabeça, ela não consegue. É. Tipo assim, a minha cabeça, ela precisa de um referencial pra começar, entende? Sei. Por isso que eu, por exemplo, gosto muito do Webtoon, porque ele é um meio do caminho legal pra mim. Ele já me traz um certo referencial. E referência visual. Então, por assim, eu tenho a minha parcela de criação que eu faço quando eu tô lendo um Webtoon, porque, tipo, querendo ou não, eu tenho uma fotografia, você tem que imaginar mas eu preciso voz, montar. Você tem que imaginar o movimento, você ainda tem que imaginar, sei lá, até o cheiro, às vezes, se pá, sabe? O tom, sabe? O tom da coisa. O ritmo. O movimento, isso. Tipo, às vezes uma cena não se completa, você tem que imaginar o complemento dela, né? Tudo. Sim. E aí, o que eu acho nos livros, né, desse tipo, às vezes, é que eu até, tipo, já li alguns. Só que, pra mim, era um exercício, assim, ó. Era uma batalha, assim, pra mim. Porque facilmente eu me desconectava. Eu, tipo, talvez eu tenha uma dificuldade de me concentrar, assim, nele, sabe? Então, mas, por exemplo... no tchan do livro. É muita coisa pra minha cabeça. A minha cabeça, às vezes, ela acelera muito, mas às vezes ela tem umas dificuldades que eu não consigo entender por que ela tem algumas dificuldades, assim. Mas, por exemplo, eu amo o Senhor dos Anéis. Sim. Só, cara, não acho que eu sou o tipo de pessoa que vai ler o livro, entendeu? Que Entendi. nem eu assisti também todos os filmes do Harry Potter. Mas eu não peguei o livro pra ler. Sim. Tipo, eu acho que eu não sou essa pessoa. Mas, tipo,
a franquia me prendeu por ela inteira. Senhor dos Anéis me prendeu na versão estendida. Nossa. Que é sério, tem uns filmes da versão estendida que chega nas 4 horas e porrada, sabe? Acho que é o Retorno E eu do tava Rei, lá, assistindo. Nossa. Então, assim, às vezes, tem essa questão também, tipo, óbvio, a adaptação, ela tem que construir algo bom pra mídia que tá sendo adaptada. Porque é isso, Sim. o objetivo dela é aquilo, né? Eu vou ver um filme de Senhor dos Anéis, se ele for seguir exatamente a linha do livro, talvez pra mim não funcione algumas coisas, né? Não, e tem muitas coisas do Senhor dos Anéis, do livro, que eu lendo o livro, eu falava, graças a Deus eles não colocaram isso no filme. Tipo, não faz sentido. Não faz sentido. Cara, eu já vi a galera falando. Eu não lembro se era do Senhor dos Anéis ou do Hobbit, que dizia, tipo, meu Deus, ainda bem que saiu dessa cena, porque no livro você fica caralhada de capítulo nessa porra dessa festa. Eu gosto. Exato. Não, a festa do caralho, o Tom Bombadil também, que é um personagem aleatório. Tipo, não sei se você já ouviu falar do Tom Bombadil, mas o Tom Bombadil eu adoro. Sim. No livro, no filme, ele seria muito chato. Muito chato. Muito chato. Mas tudo bem. Então, tem essas coisas, né? Tem essas coisas. E aí, eu acho que tem algumas perguntas aqui relacionadas a esse tópico pra gente dar uma apimentada na discussão aqui, né? Adoro. Boa adaptação é igual a uma adaptação que é fiel à obra original? Não. Eu diria que depende. Depende, mas a resposta principal seria não. Igual não dá pra ser. Isso é a primeira coisa. Igual não dá pra ser. Mas assim, fiel. Não vamos utilizar a palavra igual, vamos utilizar a palavra fiel. Fiel. Depende. Depende primeiro de como é que é a obra original, quais são os acertos e erros da obra original, né? Sim. Depende também do quanto que a adaptação ser fiel vai ser bom para a adaptação, digamos assim. Tem histórias que são mais fáceis de você transpor, né? Vamos supor. Sim. Se é uma história mais curta, se é um livro menor, se é uma história mais objetiva, talvez você consiga ser mais fiel fazendo uma adaptação para um filme, por exemplo. Sim, porque... Agora, se você tem muito material, você não vai poder fazer o negócio tão fiel assim, porque você não tem tempo de tela, você não tem um orçamento para poder fazer uma produção daquele tamanho, e ninguém vai ter saco de ver um negócio, né, de 7 horas simplesmente porque você quer botar todos os detalhes e nuances que tá dentro do livro. Então não dá para ser tão fiel assim. E eu acho que então você depende. Já meio que deu... Depende, e você também já meio que deu a resposta disso, tipo, depende no nível que às vezes o ritmo do livro, o que ele exige de você imaginar, não pode ser entregue pra mim visualmente. Tipo, assim como às vezes eu preciso aquilo já ser entregue pra mim visualmente, porque no livro não tinha como, sabe? Tipo, às vezes o fato deles me entregarem algo que eu tinha que imaginar, não funciona. E isso é exatamente isso, você sentir que depende de ser fiel ou não. É ser fiel, é você repetir palavra por palavra, ou é ser fiel você manter o que é o enredo, o que é a percepção da história, qual é o sentimento que essa história te passa, e respeitar o que está sendo contado? Talvez. Sim. Essa é uma coisa, assim, eu acho que quanto mais uma obra ela tá aberta para ser construída dentro da imaginação de quem tá consumindo ela, mais vai ser difícil atender essa expectativa numa adaptação que vai tentar transformar aquilo em algo mais concreto, porque cada um vai imaginar de uma maneira, né? Exato. E aí, às vezes, você fez toda a construção do mundo, claro que todo mundo lê a mesma descrição, mas todo mundo interpreta e enxerga, né, de uma maneira diferente. Porque a gente vai começar a utilizar as nossas referências para construir o que está sendo dito, né? Então, digamos assim, se alguém diz que tal personagem é frio e calculista, eu vou usar o meu referencial que eu tive ao longo da minha vida do que é ser frio e calculista para pensar naquela pessoa. Mas, às vezes, a gente vai ter referenciais diferentes, né? Exato. Agora, você, às vezes, conheceu o 10 de 10 frio calculista, entendeu? E aí você vai para um outro lado. E no fim, na adaptação, só vai dar para representar uma coisa. Não vai dar para representar tudo. Exatamente. Então, assim, aquela resposta que a gente odeia, mas que infelizmente é o depende.
Boa adaptação ser fiel à obra original é bom? Depende. Depende. De vários fatores que a gente já falou aqui. Mais uma perguntinha polêmica, Nai. Você tá preparado pra essa? Adoro. Essa Manda. eu achei bem boa. Essa eu gosto. Uma adaptação que falhou comercialmente pode ser considerada uma boa adaptação? Claro, porque eu acho que tem certas adaptações que são feitas que... eu sei que o primeiro recurso que você disse é para vender, mas não pensando só em cinema. Eu não estou pensando exclusivamente em cinemas. Porque acho que tem adaptações que levam a outras coisas serem feitas, mesmo não sendo boa. Então, eu tô falando não boa, porque às vezes é boa, mas não foi um fracasso, porque às vezes, sei lá, as pessoas não entenderam na hora pra... Aquilo, o momento que aquilo foi lançado, as pessoas não queriam assistir aquilo, sabe? Às vezes tá num momento que é só super-herói, fantasia, não vai virar o mercado. Eu acho que depende do mercado mais do que além da adaptação pra você classificar se aquilo é bom ou ruim. Sim, eu concordo bastante contigo, assim, eu acho que tem duas perspectivas aqui. Eu acho que como uma adaptação, mesmo que falhe comercialmente, pode ser considerado uma boa adaptação. Exato. Agora, da perspectiva de projeto, tipo, se a adaptação falhou comercialmente... Da perspectiva capitalista... Mas é que assim... Beleza. Tipo, tem a perspectiva capitalista, mas assim, tem aquele ponto que eu falei também. Você tem um investimento ali, você tem um objetivo. O negócio ele tem que trazer um retorno. Tem gente trabalhando, tem salário pra ser pago no final, né? Sim. E você tá fazendo aquilo com o objetivo de, tipo, alcançar um resultado. Se você falhou no seu resultado, o seu projeto falhou. É tipo isso, você, sei lá... É porque tem várias coisas que podem acontecer, vamos supor. O marketing não foi feito, falhou, sabe? Às vezes, tipo, é uma história boa que poderia alcançar um público geral, mas, tipo, ninguém soube que ela estava acontecendo. Várias decisões erradas podem fazer com que algo falhe, mas aí eu considero que falhou como projeto, não como adaptação, não como uma história, né? A história pode ser boa, mas o projeto, eu particularmente, o meu lado negócios, assim, sabia... o meu lado administração, ele não consegue também olhar para uma adaptação que falhou, tipo, nesse quesito, e dizer, não, gente, o projeto foi bem sucedido. Não, o projeto não foi bem sucedido. A história pode ser boa, mas o projeto não foi bem sucedido. E assim, se a gente não tem projetos bem sucedidos, ninguém talvez vai querer fazer a adaptação dele pra frente. Tipo assim... né? Eu tô tentando pegar um exemplo na minha cabeça, eu não consigo achar nenhum exemplo na minha cabeça de algo que não fez sucesso, mas é bom. Eu tô tentando achar, Você tá não consigo. tentando ver se você acha? Na minha de uma memória. Adaptação, assim? De livro até, mas que não fez sucesso, mas é bom. E eu tô pensando mais num quesito mais ficção, assim, eu não tô pensando nem em adaptações de livros pesados, assim. Sim. Mas deve ter, com certeza deve ter. No fim das contas, a gente sabe que... tem? Pode falar. Tenho. E eu acho que isso é interessante também. Tem o livro Duna, né? O livro Duna. Ele originalmente, ele tem uma adaptação feita pelo David Lynch, que originalmente era pra ser do Jodorowsky. E, o Jodorowsky adaptou, ele tem o artbook do que seria pra ele o filme. Ele tem um roteiro adaptado, tem, tipo, arquivos dele, disso. E aí a produtora falou que não, e deram pro David Lynch. O David Lynch adaptou, não ficou tão bom. E aí agora, ano passado, adaptaram e ficou bom. Sim. Sabe? Então, adaptações podem continuar sendo boas e... eu não sei, acho que eu perdi meu ponto. Mas é isso. Existem mesmas adaptações várias vezes, que resultados diferentes. Tipo, às vezes ela não vai ser um estouro, mas ela vai ser boa, sabe? Exato. E às vezes tem, inclusive, a adaptação que, tipo, se a gente for olhar de uma perspectiva mais técnica e tal, e das pessoas que consumiram a história original, não consideram uma adaptação boa. Mas foi um estouro. Exato. Exato. Alguns artigos que eu tava lendo, assim, tinha um deles em específico que eu achei bem legal. Ele usou bastante o exemplo dos Jogos Vorazes, né? Porque é isso. No fim das contas, a gente tá falando aqui, existe adaptação história e existe adaptação projeto. E às vezes o projeto fala mais alto, né? Então o foco maior vamos focar, às vezes, em entregar uma boa história pra quem
vai ver a adaptação, que às vezes não consumiu a obra original. Vamos entregar um bom filme. A premissa é entregar um bom filme. Mesmo que para isso a gente tenha que mudar várias coisas. E aí se fala que devido a esses fatores e tal, foi por isso que o triângulo amoroso, né, foi puxado muito mais. Sim. Mesmo que o foco maior do livro seja na relação da Katniss com a irmã dela, que isso acabou sendo bastante apagado, né? Então, ele usava uns paralelos, assim, pra falar de decisões, mas que é isso, que torna uma coisa mais... atrativas. Pro público geral poder consumir mais, né? Sim. Choices. Né? Choices. Todo momento, choices are being made. Eu acho que agora a gente já falou um pouco de toda essa questão de adaptação, principalmente adaptação para livro, e eu acho que é muito legal. Eu já dei uma palhinha desse assunto, mas eu acho muito legal porque o Webtoon, ele é o meio do caminho. Ele é. Ele é o meio do caminho entre o livro e o filme. E aí, assim, eu acho que isso torna as coisas bem diferentes, já, por esse fato. Não é nem bom nem ruim. Por exemplo. É diferente. Tipo assim, você acha, Nai, que é mais fácil alguém fazer uma adaptação no sentido cinematográfico, né? A partir de um livro ou a partir de um Webtoon? Depende. Agora eu respondo depende. Vou falar da perspectiva, não da perspectiva do que é melhor. Do que, tipo, alguém pode preferir, mas do que de ser mais fácil. É mais fácil. Mas não é. Porque, assim, um Webtoon já tem até, tipo, storyboard pronto, assim. Alguns planos você pode até copiar os planos. Exato. Tem storyboard tipo pronto, assim, é claro quase. Que vai ter outras dificuldades, mas fala sério se não é um pouco mais fácil você poder ver a coisa, storyboard sabe? Lá, pronto. Tipo assim, vamos pensar, vamos lá. Existem pessoas que a profissão delas é cuidar de toda a parte de construção de cenário, da produção. Sim. Pensa na equipe de produção. Da direção de arte, temos assim, essa cena aqui, precisamos construir esse cenário. Se você tem a foto do quadro do Webtoon com o fundo da sala e você tem a descrição do livro, o que é mais fácil? Porra! A foto. O quadro do Webtoon, caramba! Eu ia dar as mãos, assim, ó, sabe? Tipo, erguei as mãos e dar glória a Deus. Diretor de arte. Porra, olha aqui! A direção de arte da glória a Deus. Agradece. Pensa na galera do figurino. A galera do figurino, sabe? Já tem todo tem o tom help feito, já tem claro todo que o tom depois feito. Você vai ter que criar aquilo, porque... E às vezes nem sempre o que foi desenhado vai ser fácil de ser replicado, mas digamos assim... talvez eu esteja falando isso também muito da perspectiva de... Volta lá, eu não leio tantos livros com essa pegada, porque eu falei que é muita coisa pra imaginar. Então, ia dar graças a Deus. Eu ia falar, meu Deus, temos aqui uma imagem. Obrigada, sabe? Né? Mas é por isso que eu falei que depende. Porque às vezes isso é uma limitação do que ele poderia ser adaptado, do que ele poderia ser transformado. E talvez, sei lá, se a direção de arte resolve tomar um caminho diferente e falar, não, a casa dele não vai ter a parede azul, a casa dele vai ter a parede verde. Aí os fãs de Webtoon viram e falam, mas mano, aqui ó, no Webtoon dá pra ver que a parede dele é azul. Dá pra ver, sabe? Aí você perde um pouco de liberdade e limitação. Eu acho que isso vai estar sujeito, assim. Eu acho que isso vai estar sujeito de qualquer jeito. Mas, cara, book Stan também pode ser chato pra caramba. Porque com certeza. Eles gravam lá que no capítulo 7, na página 142, no parágrafo tal, na linha tal, ele falou que a parede era azul e você fez a parede verde, sabe? Tipo, a galera também se prende em detalhes de uma maneira absurda, assim, né? Com certeza. E às vezes dá um significado gigante pra um negócio que você literalmente fica assim, calma, gente, Mano, apenas uma parede. Só era Vamos verde. com calma. A parede só era verde. Hold your horses, né? Apenas uma parede, gente. Quer que eu pinte a parede? Eu pinto a porra da parede de verde. Vai ficar feliz agora? Se eu trocar a cor da parede, sei lá, azul, que seja. Mas eu acho que isso a gente vai estar sujeito em dois, né? Nos dois. E de fato, eu acho que essa é a questão que eu digo que não necessariamente é mais fácil a pessoa fazer uma adaptação melhor a partir de um Webtoon, até pelo que você falou. Às vezes, por você ter muita referência visual, você pode se prender nela e ter dificuldade de sair da caixa, né? E às vezes não vai funcionar, e você fez uma adaptação fiel que não funciona, porque aí é outra coisa. A linguagem do quadrinho e a linguagem do livro é bem diferente, né? E a linguagem pro filme vai ser bem diferente também. Eu acho que tem coisas que dava pra galera...
Desculpa te O quê? interromper. É que você foi falando, tipo, imagina adaptar igual. Eu imaginei, sabe, no Webtoon, quando aparece a pessoa cheia de flor e tudo mais. Eu pensei que Aham. isso fosse acontecer toda vez num K-drama, assim, as flores, a moldura de flores. Nossa. Eu fiquei, tipo, rindo por dentro. Eu falei, jamais assistiria um negócio desse. Jamais. Você trouxe um exemplo legal. Você trouxe um exemplo legal. Porque olha só, com certeza essa não é o tipo de linguagem que a gente vê muito em cinema, em série e tal, toda vez que tem alguém apaixonado. Sim. Mas ela pode funcionar. E aí, tem a cena de Business Proposal. Lembra Da escada. dessa cena que eu vou falar? Qual? Não, é de quando a Young-soo vê o secretário Cha pela primeira vez, que ela se apaixona. Tá. E aí, Ele literalmente, brilha. Ele raio de brilha. sol e moldura. É muito bom. É. E você olha pra aquilo e você não fala, é muito bom isso? Claro que É em muito exagero, não dá pra fazer que nem no Claro. Webtoon. Mas assim, falta isso um pouco às vezes pras adaptações de Webtoon, sabe? A galera realmente entrar um pouco na linha. Porque às vezes, como a linguagem do quadrinho ela é muito diferente do que a gente tá acostumado a ver em livro, em série, porque ela Sim. tem um tom mais humorístico, bem caricato, bem expressivo, assim, uma coisa meio louca, sai meio da realidade. Até quando é um negócio do dia a dia, rolam uns exageros, assim. Sim. E às vezes, parece que, tipo, quando a galera vai adaptar, essas são as coisas que eles cortam. Porque, tipo, não é essa linguagem, não é essa linguagem. Mas tem vários exemplos de coisas que foram feitas assim e ficaram legais porque foram feitas assim. Que misturaram. Vou dar um as outro linguagens. exemplo. Nai, Yumi Cells. Ah, Yumi Cells tem muito disso. E o Babi. Lem- Babi riscadinho. É incrível. É, tem o Yubab com a cabeça do... É. Tipo assim, poderiam ter simplesmente botado um borrão na cara dele. Tipo, a Yumi não vê ele como ele realmente vê ele como um ser turvo, né? Pá, um vulto. Sim. Não, eles literalmente desenharam um boneco e fizeram o boneco bonequinho de andando e tal, e aquela pau. coisa. É muito bom. Outra cena, que é uma cena, tipo, mega, mega, mega caricata, assim, que é sai do Webtoon e foi pro K-drama e deu muito certo. Quando a Yumi precisa ser muito educada, e aí ela se transforma, a pessoa se transforma, ela, tipo, ela incorpora a célula das boas maneiras. E ela passa por aquela transformação Sailor Moon. Sim! Funciona. É do primeiro? Ou é do segundo? É da segunda temporada. É da segunda, quando a né? Yumi, ela vai conhecer o pai do Yubab. E aí ela quer, tipo... Ela tem que impressionar e ela tem que ser educada, né? É muito boa essa cena. E rola toda aquela transformação que rola no Webtoon. E eu tenho certeza que muita gente olharia pra aquilo e diria, não, corta isso aqui. Que não, porra é não, essa? vamos representar de outra maneira. Isso aqui tá muito viagem. Mas não ficou muito bom, caralho. Vê na tela aquilo. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Satisfatório. É muito satisfatório. Às vezes é isso que eu tenho um pouco de falta. Tipo, tem coisa do Webtoon que às vezes eu acho que a galera acha que não vai dar certo, mas vai dar certo. Dá uma chance, sabe? Podia abraçar. Se arrisca, podia abraçar. sabe? Tipo, se arrisca. Abraça a mídia original. Já tô entrando um pouco aqui na questão da minha opinião, mas é que é isso. Eu acho que, tipo, tem essa questão que você falou. Às vezes a galera pode ficar um pouco presa, mas eu acho que às vezes a galera corta o que não precisava cortar. O que funcionaria. Tá. Claro que você tem que fazer uma mudança ou outra, às vezes, no jeito de colocar e tal. Mas dá pra fazer. Eu acho que isso também depende do tom que você quer. Porque esse tom de mixar o Webtoon com o K-drama, se você quer um tom talvez mais de comédia, um tom mais leve, um tom desse tipo absurdo. Exato. Mas um K-drama que tem uma adaptação, talvez, eu não sei, eu não assisti, eu não li, mas o Harry's Other People, não sei se funcionaria essa interpolação. Essa abraçar, principalmente nos monstros, talvez. É que o Harry's Other People, ele não tem monstro. É o do Song Kang. Você tá falando do Sweet Home. Isso, desculpa. Esse mesmo. O Sweet Home eu não consigo falar exatamente nesse quesito, fato. Faltou a Mari aqui pra... Mari, Droga, você que tá ouvindo esse episódio aí, depois a gente pergunta. Fique sabendo que esse era o seu espaço de falar de Song Kang, porém a gente não vai fazer isso porque você não tá aqui agora. Fica pra próxima. Nossa, ela vai ouvir, ela vai ficar, não, perdi mais um espaço pra amar o Song Kang no podcast. Mas eu entendo o que você quer dizer. Cara, na verdade, assim, qualquer coisa
de representação de monstros tá sujeito a ser meio cagado, né? Que é ficção, né? E o monstro, ele sai muito, assim, da nossa realidade, né? Porque ele não é simplesmente, sei lá, uma fantasia, uma coisa, né? Tipo, por exemplo, a gente fala como a gente gostaria muito de ver adaptações de mais webtoons, isekai, né? Tempo medieval e tal, e não acontece nunca essa desgraça dessas adaptações que eu queria muito ver. Provavelmente pela dificuldade de cenário, complexidade de figurino, de um monte de coisa, né? Teria que ter uma caralhada de coisa. Daí talvez a galera não bote muita fé, mas são histórias no quesito webtoon muito famosas, tanto que tem aos montes. Você chuta um coqueiro, cai 20 histórias desse tipo. Sério, você entra na aba romance, você só vai ver coisa desse período. Mas monstro é foda, porque é muito diferente, é muito fora. E aí, às vezes, quando ele tá na sua imaginação, tá de boa. Mas quando você vê ele, você fica, putz, era isso? Era essa moeba gigante aí, sabe? É essa coisa ridícula que eles... E é tipo, é CGI, né, também, né? Às vezes eles falam, nossa, essa coisa feia. Não. Tipo, eu tô vendo contorno, sabe? Eu tô vendo contorno aí do fundo verde, do negócio. Não tá legal isso aí. Pode ser um acerto muito grande quando é bem feito, mas pode ser uma queda muito grande quando o negócio dá errado, né? Pode. Ou funciona muito bem ou não funciona. Mas aí, só pra voltar aqui, né? A gente começou falando, na verdade, essa sessão, que o webtoon ele é o meio do caminho do livro e do filme, né? Eu só queria elencar alguns motivos pra explicar um pouco melhor isso pra quem tá ouvindo e às vezes não parou pra pensar nisso antes, né? Por que ele é esse meio do caminho? Porque tem coisas que tem em comum com o livro, por exemplo, você tem a experiência de leitura e você consegue estipular bem esse ritmo na leitura. Claro que você pode também fazer no filme, por exemplo, você consegue pausar, né? Você consegue continuar depois, você consegue voltar. Mas no livro isso é muito mais fácil, né? Tipo, sei lá, você tá no capítulo 7, acontece um negócio, putz, deixa eu resgatar lá o capítulo 2 pra ver, e aí você segue o seu ritmo de leitura e tal. Hoje em dia, com streaming, a gente baixando filme, vendo online, é mais de boa isso. Mas nos tempos que era só cinema, cara... Senta lá e assiste o filme no ritmo que a galera tá falando. Se você não leu a legenda, problema seu. Aprenda a ler mais rápido. Se vire. Entendeu? Se vira. Se você achou o filme uma merda, se você quiser levantar isso aí, você vai ter que passar na frente de todo mundo aí da fileira, entendeu? Sair do cinema. Você pagou por aquilo, você vê o filme merda até o final, cara. Era assim que acontecia, né? E aí, além disso, né? Assim como o livro, no webtoon, também existe um espaço para sua imaginação, principalmente no que diz respeito a tom dos diálogos. E aí é isso, você recebe essa fotografia da cena, mas a sua mente ela é responsável por dar movimento a ela, né? Ela tá estática ali, agora você cria. Claro que tem recursos artísticos, no jeito que a galera faz os quadros, como é que eles se posicionam, que às vezes dá essa sensação de movimento. Você falou isso muito na primeira experiência que você leu o webtoon, né? Sim. A gente já viu alguns casos aí também em Let's Play que tem pequenas animaçõezinhas. Mas, fofinho. Sejamos honestos, a maioria dos webtoons ele não tem essa questão de movimento. Você que tem que criar isso na sua cabeça. Né? Exato. Não é um recurso assim muito... E aí, por outro lado, assim como numa obra audiovisual, você tem uma representação visual dos personagens que foi escolhida por quem criou a história. Então, diferente de um livro que você lê as características e você cria a pessoa na sua mente... Ali, você tá vendo e é ela daquele jeito. E aí isso tem o lado bom. Eu agradeço. Eu gosto de visualizar. Mas, por exemplo, se eu não gosto de um personagem esteticamente, chato também, né? Porque você não consegue mudar, né? Não é um negócio que vou imaginar de um jeito mais legal. Não. Não. Exato. Outra coisa, você consegue visualizar cenas. Você consegue ter uma noção bem legal de enquadramento, assim como no cinema, né? Por causa do desenho das cenas, que é muito legal. Você consegue ter uma noção do cenário, a construção desse cenário, como é que é, desse mundo e tal. Você tem muito menos texto, então muito menos texto é necessário para expressar as ideias. E o que acaba sendo meio parecido com o cinema, você foca mais nos diálogos e em alguns pensamentos, algumas narrações, às vezes em primeira pessoa, né? Mais focadas e tal. E você pode até ter o estímulo sonoro, por meio de música, dependendo do lugar onde você tá lendo, como a gente vê aí na Naver Webtoon. Que eu achei muito legal, que eu tava vendo os artigos, né, e a galera falando que, não dá pra fazer igual, porque, por exemplo,
no livro, você não consegue visualizar os personagens, você não consegue visualizar os cenários, você não consegue ter, por exemplo, noção da música. Daí eu tava lendo artigo, mas nos webtoons você tem. Nos webtoons você pode. Aí que você se engana. E aí, a gente ia falar um pouco dessa... Acho que a gente já entrou bem nesse ponto, né? De quais seriam as principais diferenças entre você adaptar de um livro e você adaptar de um webtoon, né? Eu acho que sim, e eu acho que talvez seja interessante a gente mencionar qual é a diferença entre adaptar de um quadrinho e adaptar de um webtoon. Porque apesar dos dois terem aquela coisa de recurso visual e tudo mais, o webtoon te dá um storyboard que o quadrinho não dá. O quadrinho não me dá esse storyboard que o webtoon pode me dar. Esse é o meu ponto. Pois é. Então, eu achei muito legal essa pergunta que você trouxe. Eu nunca tinha parado pra pensar nela. E aí, por eu nunca ter parado pra pensar nela, eu não sei responder. Então, eu deixo com você a resposta. Eu acho que apesar... O que eu penso dos dois é que apesar dos dois me entregarem recursos visuais, além da música, mas a música ali não é um recurso narrativo essencial pro webtoon, então eu não vou nem levar em consideração. Eu acho que é o fato da gente fazer um scroll... Ele permite liberdades de narrativa de movimento que me entregam até liberdade de plano de câmera, assim como semelhantes a gente tem um plano pequeno, plano aberto, plano fletado, um dolly, um traveling pra cima e um traveling pra baixo. O webtoon me deixa fazer um traveling, ele me deixa subir a câmera, ele me deixa meu personagem ficar pequeno, ele me deixa meu personagem começar a ficar torto do meio do nada, que um quadrinho não deixa. E eu acho que o principal ponto é o webtoon me traz movimento de câmera. Acabei o meu discurso. Sim. Tchan, 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 tchan. Isso é uma coisa me legal. traz uma decupagem de movimento de câmera que os quadrinhos às vezes nem me trazem. Eu não sei explicar, assim. Eu tenho dificuldade de colocar em palavras, mas eu amo muito webtoons. Eu não sei explicar. É um amor que vem crescendo, sabe? Eu gosto muito de ler. Não sei explicar. Eu acho uma experiência muito legal de ler. E eu não tinha sentido ainda com outras mídias de leitura, assim, sabe? Sim, te pegou. Já tinha lido alguns quadrinhos, já tinha lido mangá. Não pegava, sabe? Eu não conseguia manter. Sim. Não me dava aquela coisa. E eu não sei explicar. Eu gosto muito. Então, eu acho sim que é bem diferente. Eu acho que ele dá uma outra noção. Quando eu paro pra pensar, quando você fala desse scroll, assim, acho que o mais impactante, eu acho que eu já falei ele aqui em outro episódio, mas eu vou repetir porque ele segue sendo um dos mais impactantes até hoje pra mim. Eu acho que foi perto da finalização da primeira temporada de Everything is Fine. Quando os protagonistas, eles estão se mudando de cidade, né? Eles estão indo morar num outro lugar. Mano, é muito e eles bom pegam isso. a estrada. E quando você vai rolando o webtoon, é uma estrada, tipo, bem sinuosa, assim. Tem o carrinho e ela tem muitas árvores e muitos pinheiros ao redor, sabe? É só a estrada. E aí você começa vendo o carrinho e conforme você vai rolando, a estrada vai seguindo, assim, pra você ver o caminho que eles vão ter que percorrer até chegar num lugar novo, sabe? Exato. E é longo, pra te dar a sensação de que a viagem é longa. É o capítulo todo você descendo aquela estrada lá, plá. É muito tempo. E tem uma música tocando junto que te ajuda mais ainda a te dar essa sensação, mas essa distância, você sente essa distância, tipo, seu dedo vai rolando, e aí como não tem diálogo nenhum, tipo assim, não é como se tá rolando e você tá vendo, sei lá, os diálogos dele no carro, não, é só você rolando, sabe, é só rolando. Sim. E aí, ele te dá essa sensação de, nossa, é longe, né? Caralho, é longe pra cacete essa cidade. E isso tudo ajuda a dar um contexto muito legal, porque de fato, quando eles chegam nessa cidade nova, a galera lá é muito diferente de onde eles estavam. Os comportamentos, eles têm normas, eles têm regras diferentes, né? O jeito dele. Tem uma parte que é igual, mas tem uma parte que é bem diferente. E tudo isso já foi dado pista pra você por meio daquele movimento, daquela viagem que você fez junto com eles. Sim. Então, eu entendo o que você está querendo dizer, mas esse é o melhor que eu consigo explicar. Com referência, e eu amei essa referência. Eu amei, eu acho que é exatamente isso. O que eu disse e você usou de referência é a mesma coisa. A gente tá alinhada. Estamos alinhada. Eu acho que agora a gente tá pronta pra
passar o tópico. E aí agora começa as perguntas, né? As perguntas de $1 milhão, tá? Primeiro, a gente ainda vai manter a nossa lente um pouco mais ampla, tá? Falando de adaptações no geral e não só adaptações de Webtoon. Mas daqui a pouco a gente vai ficar específico. Eu quero começar jogando uma pergunta aqui pra nós duas, que é: o que faz uma boa adaptação? Tópicos, assim, características. Coisas que fazem uma boa adaptação. O que você pensa quando eu pergunto isso? A primeira coisa que vem na minha mente seria manter a integridade, entre muitas aspas, da história, sabe? Tipo, respeitar a história. Não é tipo, nossa, é ser fiel. É só, você tá adaptando isso, então mantém o tom, mantém o que essa história quer me passar. Isso que eu acho que é um dos pontos principais. Eu tenho uma coisa que é muito parecida com isso. Eu acho que vai casar bem com o que você falou. Manter a essência da história. Exato. É a melhor palavra do que a que eu usei. Obrigada. Existe uma mensagem. A história tem um objetivo. Então, se você vai adaptar, você pode fazer as mudanças que forem, mas você tem que entender qual é o objetivo. Pra mim, deixa de ser uma boa adaptação quando você tirou a essência da história. Mas eu vou falar que eu posso perdoar isso. Dependendo de uma coisa. E eu acho que aí serve pra qualquer adaptação, de Webtoon ou não. Comunicação. Eu quero falar que a gente sempre fala do poder da comunicação em vários quesitos. Sempre. Eu acho que pra uma boa adaptação, também tem que ter uma boa comunicação entre quem tá fazendo a adaptação em relação ao público que vai receber ela. Tá? Vamos supor. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu acho que um excelente exemplo de uma adaptação pra mim que eu acredito que não é boa porque ela perdeu a essência, é inclusive uma adaptação de um Webtoon, a gente já falou, temos um episódio inteiro pra falar dele, mas é Nevertheless. Sim. Pra mim, o Nevertheless, quando a gente pra ver, ele segue até bem fielmente o Webtoon em vários quesitos. Sim. Mas ele patina na essência. Ele entrega pra gente o final, tipo assim, quando eu olho pra Nevertheless, a gente... tipo assim, Nevertheless, eu acho uma boa história. Eu não acho uma história prazerosa de se ler, mas eu acho uma boa história. Sim. Ela entrega a mensagem que não é tão legal a gente ouvir, que existem pessoas que são tóxicas e você pode ser enganado por elas, por relacionamento, né? Então, spoiler, pra caso você não tenha visto Nevertheless. No Webtoon, a menina, ela tem um relacionamento com um cara que ele tem traços tóxicos. Sim. E ela vai tentando, ela se apaixona por ele e tal. Chega no fim, ela tá naquela de querer reatar, querer ficar junto porque ela gosta. E ele continua tóxico. Tipo, quando ela acha que ele não é o momento em que ele se mostra ser mais tóxico do que nunca, né? Sim. Então é aquela coisa de, cara, as pessoas, às vezes, você não vai conseguir mudar as pessoas. E elas vão ser aquilo ali, né? E aí ela faz um monte de coisa nesse meio do caminho. Pra mim, essa é a essência que fica, né? Tipo, como existem pessoas que são manipuladoras e como você vai se ver agindo do jeito que elas querem e se comportando de um jeito... Tipo, como você vai ser enganado no meio desse caminho, né? Sim. E o K-drama, ele deu um final feliz pro casal. Não, né? Desnecessário. E isso corta a essência da história. Porque o objetivo daquela história não era um... Tipo, você saiu de um negócio de... Nem sempre você vai conseguir mudar as pessoas e às vezes elas vão ser ruins e elas vão continuar sendo ruins. E foi pra um lado de... O amor transforma e você vai conseguir superar essa e, tipo... O cara pode fazer um monte de merda, mas... Persista, porque talvez você consiga mudar ele no final. Você quebrou a essência da história, tá ligado? Você não conserta a pessoa. Tinha uma mensagem pra ser passada, você passou o oposto. Exato. Tipo, pra mim, esse é um problema. Eu posso até perdoar esse tipo de coisa. É difícil, tá? Porque, sei lá, se eu gosto de uma história original pela essência dela, pela mensagem que ela passa, se você me passar o oposto, provavelmente eu não vou gostar, né? Vai ter pelo menos um conflito ali no meio. Mas eu posso até relevar se tiver comunicação. Se no período de produção o pessoal deixa claro que, tipo, olha, a gente vai trazer um olhar bem diferente pra essa história. A gente vai mudar o foco. Uma mensagem nova. Vamos mudar, tá? Mas aí você tem que fazer várias mudanças pra construir aquele final que você quer. Não é só mudar o final, que aconteceu com Nevertheless, né? A história
se manteve muito parecida com o Webtoon, chegou lá, só mudou o final, não deu certo. Se eles quisessem realmente falar, nevertheless, a gente vai dar um twist aqui, a gente quer dar um olhar diferenciado. Você me comunicou, então eu consigo fazer uma mínima gestão de expectativa. Sim. E aí você constrói a coisa para aquilo. Você realmente encara aquilo como um novo olhar, entendeu? Sim. E nesses casos eu consigo ainda entender. Agora, quando não tem essa comunicação e você muda a essência, você tá pegando a galera de surpresa. É foda, tá ligado? Eu concordo. E você só tá entregando uma coisa que, na verdade, eu acho que perde exatamente o ponto. Ele deixa de ser uma adaptação e vira uma reinterpretação. Isso. E aí muda. E aí perde o ponto de não é uma adaptação, é uma reinterpretação. Então não. Talvez se as pessoas utilizassem mais essa palavra quando ela cabe, ao invés de chamar de uma adaptação, chamar de uma releitura. Seria sabe? Muito bom. Seria uma melhor, releitura. porque muito melhor. A minha expectativa indo assistir uma releitura é uma, a minha expectativa indo assistir uma adaptação é outra, sabe? Querendo ou não, uma adaptação, não é que ela precisa ser igual. Querendo ou não, assim, ela não precisa ser igual. Mas quando você fala que você está adaptando, eu ainda tô esperando ver, de certa forma, aquilo que tem na história original. Exato. Se você muda muita coisa, aí você tá indo além, porque você não tá só fazendo você não tá só modificando o necessário. Você não está fazendo o necessário só pra você adaptar pra uma nova mídia. Você tá fazendo mudanças grandes na história. Então chama de releitura, caralho. Chama de releitura que eu vou Chegamos entender. à conclusão que chama de releitura. Eu acho que a galera não tinha. E eu acho legal isso. De novo, cria releitura. Pega um personagem que é X e transforma ele em Y, sabe? Tá tudo bem. Pega uma história, conta da perspectiva do vilão, sabe? Tipo, legal, eu acho que é interessante. Mas aí me comunica. Comunicação é show, eu gosto. Comunicação, todo mundo Comunicação gosta. é legal nas histórias, é legal na vida, gente. Nossa, a vida toda. O que mais, Nai, pra você faz uma boa adaptação? A gente falou aqui de manter a essência, falamos aqui de comunicação, de distinguir quando é adaptação e quando é releitura, né? Falar isso. O que mais? Outra coisa que eu acho que faz uma boa adaptação é quando, tipo, a mídia que tá fazendo se assume como ela. Então, tipo, o que é cinema, eu sei que eu estou fazendo cinema. Eu não estou fazendo um webtoon no cinema. Isso daqui é cinema e eu tenho as minhas limitações como no cinema e o webtoon tem as limitações dele como webtoon. E eu não vou tentar trazer uma coisa para outra, sabe? Acho que teve um webtoon que a gente fez esse comentário no nosso review sincero, que a gente falou, a autora entende que é outra coisa, essa autora tem uma mentalidade muito avançada. Isso, foi no review de Business Proposal. Business Proposal. Foi esse mesmo. E eu acho que isso é o que faz também uma boa adaptação. Sim. Você saber que cada mídia é uma mídia diferente. Sim. E eu não esperar o que vai ter no webtoon que não vai funcionar no K-drama ou na adaptação cinematográfica, porque são coisas diferentes. E cada um tem que assumir os seus boletos diferentes. E é isso. Sim. Concordo bastante. E eu acho que daí, conectada com isso que você falou, né, eu acho que uma boa adaptação, quem vai fazer a adaptação para fazer uma boa adaptação tem que ter um conhecimento bem aprofundado da história. Sim! Tem que consumir ela bem e tentar, tipo, ter esses pontos de contatos, assim. Talvez a pessoa consiga fazer isso só por meio da história. Mas, tipo, tentar absorver, se tiver a oportunidade de conversar, né, com quem fez a história, pra, tipo, entender, de repente, tirar algumas dúvidas, entender algumas coisas. Eu acho muito legal quando, de certa forma, conectando um pouco com o que você falou, assim, não que a pessoa que criou a obra originalmente, ela tenha que estar envolvida. Sim. Mas eu vou admitir que eu acho muito legal quando o pessoal opta e chama a pessoa pra se envolver. Eu gosto também. Eu fico muito mais contente. Isso eu acho legal, sabe? Tipo assim, você não é obrigado a fazer isso, mas é legal também dar esse espaço. Eu acho que é um momento de, tipo, valorizar um pouco, sabe? A pessoa que fez aquela obra, querendo ou não. Eu lembro que eu achei muito legal saber que a Among, a galera pedia, assim, algumas... Tinha ela por perto, digamos assim, pra adaptação. E ela não fez grandes exigências, não tinha nada que ela, tipo, fez um super pedido, mas só pelo fato de
ela tá ali e a galera considerar querendo ou não a opinião dela e poder consultar ela, eu acho isso uma Sim. coisa muito legal, sabe? Sim. Tipo, ela não fez pedidos esdrúxulos, ela não foi entregou 1000 limitações pra ele, mas você tá ali com a pessoa que criou a obra acessível pra validar se você precisar de alguma coisa, sabe? Se você precisar de um olhar, de uma dica, de alguma coisa, eu acho isso muito legal. Eu acho que mostra a maturidade também de quem tá adaptando, né? Sim. Que às vezes pode ser, eu acho que quem criou a obra original tem que ter a maturidade de entender que é um novo trabalho. Quem tá adaptando, às vezes pode também querer se desvencilhar muito do original pra, tipo, não preciso de ajuda, agora é o meu trabalho, o meu olhar, e nem sempre isso é legal também. Eu gosto quando a pessoa tem a maturidade de conversar, tipo, não tem medo de validar com o criador original, sabe? Pedir dica. Eu acho isso massa. Acho que o equilíbrio nesses pontos aí é muito bom. Nesse ponto que você trouxe, um bom exemplo é o Heartstopper. Porque boa. a adaptação ficou incrível e a Alice Oseman, ela não fez o roteiro, mas ela estava presente nos momentos da gravação. Ela, apesar dela não ter feito o roteiro, que eu acho que também são coisas diferentes, afinal ela faz o webtoon, não um roteiro de cinema. Exato. Mas ela tava lá pra ver do tipo, beleza, o desenvolvimento desse personagem está andando, e beleza, vocês estão fazendo essas modificações, porque algumas modificações foram feitas pro contexto de série, e ela falou, beleza, essas modificações estão sendo feitas, mas está condizendo com o universo que eu criei, então pode seguir. E o fato dela estar presente dá uma confiança. Confiança do que tá acontecendo. Muito bom. Eu tô adorando porque enquanto a gente tá falando disso aqui, a gente já tá trazendo exemplos, tipo, tanto bons quanto ruins, e eu acho isso muito legal. Vamos seguir então na nossa linha aqui do que faz uma boa adaptação e só deixar um pouco mais específico. A gente falou aqui pontos gerais. Tem algum ponto, Nai, que você acha que acaba sendo mais específico pro caso do Webtoon? Do que faz uma boa adaptação de Webtoon? Eu acho que eu não tenho uma resposta para essa pergunta. Mas se você tiver uma resposta e eu tiver alguma claridade no meio do caminho. Eu tenho. Eu acho que eu vou resgatar um pouco um papo que a gente já teve em outro momento do programa, mas que eu acho que encaixa aqui. Eu sinto que tem mais coisa que funciona adaptado do Webtoon pro cinema do que a galera acha. Sim. Por exemplo, eu amo o humor dos Webtoons. Claro que não é todo Webtoon que tem humor. Mas eu amo as pegadas, eu amo como às vezes ele sai da caixa, eu amo as quebras, né, de quarta parede, eu amo essas coisas. Eu gostaria de ver mais riscos serem tomados, porque assim, você tá adaptando de um Webtoon. Essas coisas são pontos fortes do Webtoon. A galera também gosta deles por causa disso, sabe? Entendi. E eu vou dar um exemplo, tá? Tem várias séries teens, recentemente, que, sabe, a Netflix tem várias, né? E aí, às vezes, eu não sou muito ligada nelas. Tá. Mas, às vezes, eu vejo opiniões, e aí eu vejo que a galera tá falando super bem de uma específica. Que é isso, ela tem o propósito de ser teen, mas a galera tá achando divertida, tá achando legal. Sim. E eu vou assistir e eu não consigo. E eu gosto de assistir coisa com essa pegada. Tipo assim, eu adoro assistir K-drama com pegada escolar, sabe? Série com essas coisas. Eu gosto. Sim. Tenho 28 anos, porém estou assistindo, tá ligado? Faz parte da vida. Estou ali. Só que, cara, eu vou assistir boa parte dessas e geralmente elas são, tipo, estadunidenses, né? E eu fico, esse é foda. Cara, que pastelão, bosta. Esses diálogos, que vergonha alheia, eu não consigo ver isso. Tipo assim, tem humor, mas parece que o humor tá sendo feito de uma maneira estranha, sabe? Tipo, esse parece que é um humor que a pessoa adaptou de um webtoon, mas adaptou mal, sabe? Tipo, não fez um Yumi Cells, tá ligado? Fez simplesmente um copia e cola que daí não funciona, sabe? Não funciona algumas coisas. E aí eu olhava e tipo, velho... E a galera fala bem, tipo, eles dizem que esses são bons exemplos. E eu fico, cara, não tô conseguindo assistir isso. Eu tô passando mal, eu tô ficando com vergonha. Tipo, eu fecho os olhos enquanto eu tô assistindo isso, sabe? Não dá. Mas, apesar de ser uma coisa difícil, eu vejo que, tipo, tem um meio termo ali do Webtoon pra tela, assim, que funciona. Eu acho que
em termos, assim, de produção nesse sentido, de como você incorporar elementos gráficos e um pouco da questão do humor dos webtoons para filmes ou K-dramas, eu acho que Yumi Cells e a Business Proposal são os nossos exemplos mais bem-sucedidos nesse quesito. São, concordo. E, pensando em adaptações coreanas, né? E K-dramas. Tipo, conseguiram aplicar bem. Conseguiram aplicar. A produção mandou muito bem. Tipo assim, essas adaptações são 2 adaptações que eu acho que o Business Proposal menos, mas tipo assim, quem viu o review de Yumi Cells vai ver a gente apontando os pontos que a gente gostou, os pontos que a gente não gostou. E que tem bastante pontos que a gente não curtiu, assim. Mas pra mim, os principais erros de Yumi Cells não são erros no que dizem respeito à produção e adaptação de cenas de humor do webtoon, mas são de história. É roteiro, adaptação da história, do roteiro. A história se contradizia. E se contradizia em coisas que eles criaram pra adaptação, tá ligado? Tipo assim, eu não sei se eu cheguei a falar isso no episódio de Yumi Cells, mas eu lembro que eu fiquei... Isso bugou minha cabeça, porque eu tava lendo as entrevistas e o diretor, né, os produtores, a equipe lá que tava montando a história, tava dizendo que na segunda temporada, uma das coisas que eles sentiam que o público ia conseguir fazer e se conectar com a história é que eles iam conseguir entender mais do Yubab. Não. Nayana, eles falaram que a gente ia entender mais o Yubab na segunda temporada. Que mentira. E eles fizeram o oposto. Tipo assim, Exato. Foi negativo o entendimento. Tipo assim, o entendimento da cabeça do Yubab no Webtoon é 6. No K-drama é -1. E eles falaram que eles iam fazer mais e eles fizeram menos. Tipo, o problema deles não foi na adaptação. Foi um problema diferente, assim. Mas eu acho que uma boa adaptação de Webtoon, além dos outros pontos... Eu acho que é a galera conseguir, tipo, pegar justamente as coisas que tornam o Webtoon uma parada tão legal e tão única e tão divertida e arriscarem um pouquinho mais, sabe? Saírem um pouco da caixa na hora de aplicar. Eu acho isso muito legal. Sem terem menos medo da mídia original. Tá, eu concordo. É o engraçado porque é exatamente o oposto do meu ponto anterior. Mas eu concordo. Abraçar a mídia original também. Não é só tudo, sabe? Reconhecer a fonte original. Aí é que tá, você tem que ter o discernimento do que funciona e o que não funciona. Eu só tô trazendo que eu acho que tem mais coisa que funciona do que eles acham. Só isso. Porque não tô aproveitando os recursos de humor e alguns recursos, assim, visuais e de construção de cena dos webtoons, eles de fato não são tão usados. Talvez eles sejam mais usados, tipo, em anime, em animações e tal, sabe? Parece que, tipo, eles têm dificuldade de transpor isso pro real e eu entendo que é difícil, sai um pouco do convencional, mas pode funcionar, gente. Pode funcionar. Porque tem casos que funcionou muito bem. Fé que funciona. E, Nai, o que faz uma adaptação de webtoon ser ruim? Olha, uma adaptação de webtoon ser ruim. Eu tô pensando só em específico em webtoon. Eu acho que é quando eles cagam na história. Ou, tipo, cagam em um personagem. Às vezes, o suficiente é cagar em um personagem. Mano, fundir um personagem com outro. Fundir o personagem A com B e criar um C. Mano, deixa só o A. Não preciso de um C, sabe? Não preciso. Não aumenta. É o famoso não aumenta. Esse é um ponto sensível, assim. Porque, às vezes, a questão da adaptação é tipo, tá, você vai seguir essa linha ou você vai criar uma coisa nova. Mas, às vezes, a galera quer fazer um Frankenstein, né? Sim. Pega a cena de um personagem X, entrega pro Exato. Y, funde esse personagem com esse, troca as ações, e aí fica maluco, porque, tipo, talvez pra quem tá vendo a adaptação não tenha tanto impacto, mas aí tem um lado também. Porra, você não precisa sambar no caixão do fã, tá ligado? Você não precisa fazer esse nível de sacanagem, sabe? Tipo, não. Usa o que faz sentido, modifica / cria o que não faz sentido, né? Pra fazer uma nova versão. Mas não faz essa salada de fruta toda também, né, cara? Aí você tá abusando da minha boa vontade também, né? Tipo, talvez você até entregue uma coisa boa, mas aí, em certos momentos, assim, eu não tiro muito a razão do fã de reclamar, porque, porra, é foda também, sabe? Eu concordo. E, tipo, não caga. Só isso, só não caga na história.
Não faz Só não faz baderna. Não faz, sabe? Organiza. A casa tá aqui. Assim, a casa tá lá, o quarto tá arrumado. Se você quiser construir um quarto novo, constrói. Mas não bagunça que tem. Isso. Não bagunça que tem. É isso. Ai, eu quero fazer um quarto, cozinha com churrasqueira e o banheiro tudo junto. Calma, amigo, calma. Você pode fazer uma sala, cozinha, mas um quarto, banheiro, cozinha, churrasqueira não rola, entendeu? Não. Saiba os seus limites. É tipo a pessoa que vai montar prato no buffet e aí, tipo, não sabe direito o que vai botar e aí faz uma coisa, combinações absurdas. Que eu fiz essa combinação. Eu tô falando isso, mas eu sou a pessoa. Peguei, tipo, 3 tipos de massa diferentes, aí depois eu pego o estrogonofe de camarão, mas eu pego também o escondidinho de aipim com carne seca, entendeu? A salada. Sabe como eu chamo? Outro negocinho. Sabe como eu chamo esses pratos? Como? ONU. Porque são as Nações Unidas num prato só. Eu chamo de prato ONU. Então, é um excelente apelido, por sinal. Uma excelente nomenclatura. Tipo assim, ele é uma bagunça. Mas pelo menos esse prato é só pra mim. Então é justo ainda. O que não dá é pra eu fazer e transformar isso num menu e esperar que todo mundo queira comprar esse prato. Exatamente. Ninguém vai querer comprar essa combinação. Exato. Essa é a minha combinação maluca. Exatamente. E aí agora, já puxando um gancho pro nosso último tópico, né? A gente tava falando aqui do fã que, beleza, o fã pode ser meio chato, né? Mas às vezes também não abusa do fã, né? Não abusa do fã da obra original, né? Exato. E aí fica a pergunta, os fãs, eles são exigentes demais? Tipo, quando que tem razão a reclamação? Quando que não tem razão a reclamação? E esse aqui é o nosso momento de autorreflexão, tá? Será que a gente quer algo que a gente não pode ter? Por exemplo, eu que tô sempre dizendo, quero ainda ver uma adaptação de Webtoon que é melhor do que a obra original, ou que é, tipo, tão boa quanto. Será que eu tô querendo uma coisa que eu não posso ter, Nayana? Será que eu tô sendo exigente demais? Será que é culpa minha ou é culpa das pessoas mesmo? Eu tô trazendo esse tópico pra mim, mais do que pra qualquer pessoa, mas você pode entrar nessa reflexão comigo, tá? Se você tá pedindo demais. Não, mas eu vou começar, tá? Porque eu trouxe esse ponto aqui, eu já tava refletindo um pouco sobre ele. Eu acho que às vezes a galera exige demais, tá? Eu acho que às vezes, se você quer ver uma cópia exata, você não vai conseguir ver uma cópia exata. E eu acho que, tipo, às vezes eu digo, putz, mas legalzinho, mas assim, o Webtoon, né? É claro que quando você vê uma coisa pela primeira vez, você tem ali o referencial, né? E às vezes fica difícil superar ele, fica difícil alcançar e tal. Mas eu realmente acho que comigo, especialmente, não é esse caso. Eu vou trazer, até hoje, a adaptação de Webtoon que me deixou mais satisfeita. Por favor. Foi Strangers from Hell, né? Que é a adaptação do Webtoon Hell is Other People, que é um dos meus webtoons de terror preferidos junto com Tales of Greed. Ambos são histórias de terror psicológico. Gosto muito. Sim. E o que... Eu gostei da adaptação do Strangers from Hell, porque ela ficou legal. Tem mudanças, mas ficou legal. Só que teve um ponto específico que me deixou tipo, putz, faltou isso aqui. Que é o sentimento de angústia. Eu não sei se você ouviu o episódio que eu falei do Strangers from Hell, né? Porque eu falei dele sozinha. Eu ouvi. Eu achei ele incrível. Ele foi legal de fazer. Eu falo um pouco mais sério, porque eu gravo ele sozinha, mas ele foi legal. Mas o que eu mais gostei do Webtoon é que como ele conta a história do... Como é um terror psicológico, você vê a mente do protagonista praticamente assim, ele ficando maluco, né? Ele entrando, surtando, ele ficando doido, vendo coisa e tal. Eu queria dizer que o Webtoon, ele te gera uma sensação de angústia muito parecida. Quando eu fui assistir a adaptação de K-Drama, eu sei que a angústia que a galera causa no Webtoon é diferente de uma angústia que você sente no cinema, né? Sim. É o mesmo sentimento, mas a forma como você causa ele na pessoa que tá consumindo é diferente, exato. Sim. Mas a adaptação não me trouxe isso. E isso me deixou um vazio muito grande nesse sentido. Eu fiquei, cara, cadê o cagaço? Cadê a agonia, sabe? Tipo, porque a agonia pra mim foi o ponto alto daquela história. Ela não é uma adaptação ruim,
Mas nesse sentido, eu fiquei, putz, faltou isso, sabe? Eu acho que às vezes o fã ele pode se passar, mas eu acho que o fã ele tem um crédito pra dar essa puxada e dar essa cobrada também. Eu acho que nem sempre eu acho simplesmente que é você não tá conseguindo se desapegar da obra original. Porque, convenhamos, um dos motivos também da galera fazer a adaptação, que eu não falei lá no começo, mas estou falando aqui no final agora, é porque você já tem um público fiel que gosta. Exato. Essas pessoas vão trazer o buzz. A gente falou já aqui várias vezes, o fã é foda. Ele panfleta, ele fala, cria meme, comenta em tudo. Então, você adaptar uma obra já existente que já tem fã, muitas vezes a adaptação ela é impulsionada pela ação de divulgação dos próprios fãs, né? Sim. Então, tipo o assim, buzz é natural. Exato, o buzz natural causado pelo próprio fã. Então, se ele tem todo esse poder de impactar, também não podemos tirar o direito dele de cobrar e de falar, entendeu? As coisas. Concordo. Eu acho que são entidades que se cuidam uma das outras, sabe? Sim. Elas autorregulamentam. Sim, elas coexistem, uma, né, Exato. influencia na outra. Exato. Talvez ele não possa exigir tudo que ele exige, mas não. Ele pode exigir. Ele tem que existir. Ele tem que existir e exigir, mas assim, saiba que ele não é quem manda. Sabe? Exato. Mas eu acho que é isso. Tipo, a voz dele não necessariamente tem que ser poder, né? Exato. Não é isso. Mas desconsiderar o fã completamente eu acho uma sacanagem. Principalmente se você está comercializando e fazendo marketing da parada para o fã, né? Porque você cria... É tipo Yumi Cells. Você chegou e você me disse que eu ia entender melhor o Yubab na segunda temporada. Eu me senti usada. Me enganaram. Me enganaram, velho. Enganadíssima. Isso não está certo. Eu preferia que ele falasse, vai ser bem diferente, tá? Vamos aqui adaptar. Não me gere essa expectativa à toa. Me gere essa expectativa se eu puder ter essa expectativa. Agora, não à toa. Agora, sim, às vezes o fã se passa. Isso eu reconheço. E talvez eu seja um pouco chata também. Acho que vale eu reconhecer isso aqui também. Talvez eu seja um pouco chata também. Mas eu acho que você é só expressiva. Eu não acho que você é chata. Você não causa. Você só se expressa. São coisas diferentes. Tipo assim, eu digo que eu tenho 3... Eu não tenho muito um espectro, assim. Eu tenho 3 categorias, tá? Ou eu gosto muito, ou eu não gosto muito, tá. Ou eu sou indiferente. Tá. E aí, tipo, se eu sou indiferente, eu literalmente não vou dar muita bola, assim. Tipo, meio que vou deixar pra lá, assim. Sou indiferente. Ou então eu vou gostar muito no sentido de falar muito bem e tipo, nossa, não vou conseguir parar de falar sobre aquele assunto. Ou ele vai me desagradar super. E aí eu vou ficar, tipo, muito incomodada e eu vou ter que demonstrar meu descontentamento. Então acho que também é um pouco uma característica minha, assim, nesses momentos. Pelo menos assim, gostou ou não gostou disso aqui que foi baseado numa obra que você já conhecia. Acho que fica difícil, às vezes, tomar uma posição muito neutra nesse quesito, assim. Por isso que eu falo, às vezes, acho que eu sou um pouco chata, porque eu sei que a minha cabeça funciona meio que nessas 3 categorias. Eu já percebi, já anotei esse padrão, sabe? Eu acho que você tem o seu nível de exigência. Tem o seu nível de exigência e expectativa pela quantidade de que você gosta. É foda fazer a gestão de expectativa às vezes. Isso é o mais difícil. E sabe o que eu acho? Eu não sei se você tem isso, porque eu tenho. Nunca me aconteceu de uma adaptação ser tão ruim que eu desgostei da obra num geral. Mas já aconteceu de uma adaptação ser tão frustrante que eu senti dificuldade de voltar a ler, assim, sabe? Tipo, por exemplo, Percy Jackson, sabe? Jogando um Percy Jackson, assim, sabe? Não é ruim, mas não é bom, pelo menos na idade que eu vi, eu já, tipo, não tenho idade pra ficar vendo esse tipo de coisa, mas o livro é tão legal, ai meu Deus. Mas ainda assim me fez questionar o que eu estava lendo, do tipo, eu tenho idade pra ler isso, sabe? Mas é isso. Inclusive vai ter uma nova adaptação, né? Claro, eu vou ver. E eu vou super ver. Vou super assistir. Então, nesse sentido que você falou, tô pensando aqui, na pergunta que você fez, tem uma adaptação que eu gosto muito, e aí não é de Webtoon. Tá. Por exemplo, vamos lá. Pequeno Príncipe foi adaptado milhões de vezes já.
Tem 5.000 coisas. adaptações e é sempre usado como referência pra muita coisa. E é uma obra maravilhosa, né? Uhum. Eu conheci a história do Pequeno Príncipe, tipo assim, eu acho que a maioria das pessoas conhece a história do Pequeno Príncipe, mesmo que nunca tenha pegado o livro para ler de fato. Simbiótico. Você conhece a história. É meio simbiótico. É natural. Assim. Né? Um dia você vai esbarrar na osmose. frase, você é eternamente responsável por aquilo que cativa, blá blá blá. Você vai sempre pegar as referências, né? Uhum. Ela é muito referenciada por pessoas, por Vida. várias coisas, né? Tipo, às vezes em um clipe, em um curta, em alguma coisa assim e tal. Eu assisti a adaptação do Pequeno... Teve 2 adaptações do Pequeno Príncipe que eu já assisti. Uma que era live action, bem antiga. Tá. E a adaptação em animação, de 2016. Sim. Eu Tá. amo a adaptação de 2016. Eu sou... Acho que é aqui a stop motion? Não. Quer dizer... É que nesse ano tiveram 2 animações do Pequeno Príncipe. Sério? Por mais incrível que pareça. Foi. Nossa, que loucura. Então, ela Mas é uma é que tem a francesa. menina. Tem uma menininha, que é vizinha do aviador. Tá, eu acho que é a francesa. Tá. Sei. E ela tem, ela tem os momentos de animação mesmo, que anima cenas do livro, que é maravilhoso. Que parece meio Sim. colagem, tem textura de papel. Sim. É maravilhoso. Sim. Eu amo aquela Tá. adaptação. E eu conheci a história do Pequeno Príncipe já há bastante tempo, mas eu fui ler mesmo a história depois de ter visto essa adaptação. E aí, Tá. eu li o livro, eu já sabia das coisas, mas eu fui ler pra ler, comprei, fui ler pra ler. Mas assim, eu amo a adaptação. E ela tem muita coisa diferente, né? Tá. Tem muita coisa diferente, porque, cara, ela é contada de uma perspectiva muito diferente. Então tem muita coisa que é igual, mas tem muita coisa que é diferente. Sim. E eu gosto muito daquela adaptação. Eu choro naquela adaptação. Toda vez que eu assisto aquela adaptação, eu choro. Toda vez. Toda vez que eu assisto, eu choro. Spoiler da adaptação de 2016 do Pequeno Príncipe, é que eu estou falando. Tem uma cena, porque, tipo, na cena a gente acompanha a história dessa menininha, que ela é criada por uma mãe muito exigente, que quer que ela entre na melhor faculdade de todas, né? Uhum. E aí ela trata a menina, tipo, ela faz o plano de vida da menina. Então ela tem plano de estudo todo dia, e ela não pode fazer nada, ela não pode brincar, ela não pode nada, assim, ela segue esse coisa. Tá. Mas o vizinho dela é um aviador bem doidão, assim, né? E ele escreveu a história, né? Do Pequeno Príncipe e tal. E aí, um dia ela vai na casa dele porque aconteceu alguma coisa lá, ela conhece ele e ela passa a ir lá às tardes pra brincar sem a mãe dela saber. E ele lê a história do Pequeno Príncipe pra ela, daí a gente vai vendo trechos do livro animados, são animados maravilhosamente bem. E aí você tem esse paralelo dela meio que ir despertando a criança dela que nunca foi incentivada e não pensar como adulta, porque ela tem, tipo, 8 anos, sabe? 9 anos. Nossa! E ela é tratada como adulta, sabe? E esse piloto é velhinho, e aí tem a cena que ele vai parar no hospital. E ela... E é nessa cena que eu sempre morro, porque a ambulância vai buscar ele, e ela vê a ambulância indo, e ela corre atrás da ambulância na chuva, tipo, chorando, assim, porque ele tá pra morrer, sabe? E eu... Abre a porteira do choro, assim, eu não consigo parar. E eu já vi aquela cena, aquele filme, muitas vezes. E eu choro toda vez naquela cena. Eu fico, não, dessa vez já deu. Eu já assisti 5 vezes. Não vou ser pega de surpresa. Já chorei tudo que eu tinha que chorar. Chega naquela parte... Continua chorando. É loucura, assim, eu gosto. Eu gosto muito daquela adaptação. Eu tenho mais carinho por ela do que pela obra original. Sabe? Tipo, ela... Talvez porque eu tenha conhecido ela primeiro, sabe? É isso. Mas... É isso, talvez. Eu gosto muito dela. Gosto muito dela, assim. Mesmo que ela tenha muitas diferenças, eu acho ela muito legal. Eu acho muito bonito, sabe? Eu gosto de ver o movimento das coisas. É lindo, lindo, lindo. Então, tipo, bonito, eu tenho esse caso, bonito. Sabe? Quando você falou disso, não sei se tem alguma adaptação que eu gosto mais do que o original. Tem essa. Pra mim, ela é essa, sabe? Essa. Eu queria perguntar qual é a sua adaptação de Webtoon favorita até então? Não. Minto. Pergunta errada. Tá. Qual adaptação você gostaria de ver? Então, se meu Webtoon adaptasse... Não. Tá, eu posso escolher um só, é isso? Um só? É só um. Só um? Só um. Pode ser hoje a minha opinião do momento? Sim, hoje. Claro, porque eu vou dar a minha de agora também.
Não é fixa. Você vai odiar a minha resposta. Tá bom. Eu acho que todo mundo que tá ouvindo vai odiar, mas eu vou falar porque é verdade. O meu webtoon secreto. Você não vai falar o nome, filha da mãe. Cara, ó, essa é a adaptação que hoje eu queria muito ver. Muito ver. Muito ver. Mas se eu não puder falar o meu webtoon secreto, por motivos de que aí ninguém vai saber qual é a história a ser adaptada, porque eu ainda não contei qual é a história, eu vou falar que Rewriting the Villainess, eu queria muito ver uma adaptação de Rewriting the Villainess hoje, assim, porque eu acho que ele seria um meio termo muito legal. Ele é o Isekai ao contrário, tá, Nai? Tá, eu lembro da menina correndo, falando, não é possível ser essa personagem principal, porque senão eu já teria tomado um monte de decisão ruim. Não, essa é outra história. Essa é outra história. Esse é um Isekai normal. As coisas. Esse é o Isekai normal. Esse é o Insu Law. Isso, que ele é adaptado de uma novel. Mas o Rewriting the Villainess é ao contrário. A personagem do livro que assumiu o corpo da autora, né? E eu acho ela uma história muito boa, porque o livro, ele é, tipo, dos tempos medievais e fantasia e tal. Inclusive, a protagonista, ela é, tipo, a vilã da história, só que ela não sabe que ela é vilã da história. E ela é uma mulher maravilhosa, portadora de espada, Nayana, de cabelo roxo, assim. Ai, amo. Ela é, tipo, isso. E aí, quando ela assume o corpo da autora, ela meio que acaba tendo contato com a história, ela descobre que ela é a vilã, ela fica puta. Que eu sou a vilã? Nunca fiz nada pra ser caracterizada como a vilã e tal. E a autora se inspirou nos melhores amigos dela pra criar alguns personagens da história. Então, a mocinha e o mocinho da história são os melhores amigos dela. São os amigos dela. Ai, sim. Que legal. E o que eu gosto dessa história, que eu acho que seria legal, é que uma parcela dela a gente poderia ver a caracterização do mundo fantástico medieval. Mas como a história inteira, na verdade, ela se passa no mundo contemporâneo, porque a personagem assumiu o corpo da autora, eles só teriam que fazer isso por breves momentos. A maior parte do tempo seria meio que escolar. Então, acho que eles não teriam grande dificuldade pra isso, sabe? E eu penso que seria um começo legal pra, de repente, eles pegarem e adaptarem mais histórias medievais, sabe? Seria um teste legal, sabe? Seria justo. E o que eu gosto muito dessa história é que, tipo, existe um triângulo que não é triângulo amoroso. Porque o melhor amigo que inspirou o mocinho da história, ele é apaixonado pela autora, né? Só que agora não é a autora que tá no corpo dela. Ele ainda age como se ele gostasse dela, mas, tipo, ele gosta da autora, né? Sim. E a Lisa, que é a vilã que tá no corpo dela, uma outra pessoa começa a gostar dela, mas ele nunca conheceu a autora, ele sempre conheceu a Lisa. Então, tipo, tem duas pessoas interessadas nela, porém por pessoas diferentes, sabe? Sei. Nossa, pera que eu tô confusa. Pera. Digamos assim, ó, vamos lá. Tem 2 interesses amorosos na autora. Tá. Só que um deles é o melhor amigo dela, que se apaixonou por ela quando ela ainda era autora, tá? Sim. E uma outra pessoa é um menino que só conheceu ela depois que quem já tava no corpo era personagem. Então, tipo, é apaixonado pela personagem, outro é apaixonado pela autora. Pela autora, efetivamente. Só que é a personagem que tem que lidar com tudo isso, porque ela que tá no corpo da autora no momento, sabe? E às vezes os sentimentos se embaralham. É muito legal a história, ela é muito boa. Tá. E você tem a personalidade da Lisa, mulher foda, portadora de espada, no corpo da autora, que era uma pessoa muito retraída, muito tímida e tal. E aí tem essa mudança dela no dia a dia. Então ela tem esse instinto de querer proteger, de brigar, de bater nas pessoas, porque ela é assim, sabe? Super corajosa, super, né? E é muito legal. A história é muito legal. Eu adoraria ver essa história sendo adaptada. Eu adoraria. Tá. E todos os outros webtoons que a gente falou no Se Meu Webtoon Adaptasse, que eu citei, são histórias que eu gostaria também. Mas eu acho que, no momento... Atual. Essa. Se você me desse uma ficha, dissesse escolhe um, eu escolheria o meu webtoon secreto e depois esse. Tá. Justo. É justo. E você? Eu acho que a minha resposta atual, do momento, seria uma coisa que a gente já viu que ia rolar. Essa adaptação eu nunca vi nada sobre. É uma adaptação em animação do Lore Olympus. Eu acho que eu queria muito ver isso acontecer. Sim. Porque seria a primeira vez que não é a primeira vez que um webtoon vira animação, porque a gente tem God of Tower of God. E o próprio Lookismo agora já tem o trailer. E o Lookismo que vai ter, então...
Eu acho que vai ter do Solo Leveling também. Mas... gostaria de ver o Lore Olympus. Fim. Mas tendem a ser animes nesse caso, né? E no caso de Lore Olympus o Lore Olympus, o Netflix comprou os direitos, sabe? Ou vai ficar trancado pra vida toda, ou a gente vê virar alguma coisa. Nossa, isso vai ser legal. Então, a sua escolha foi bem legal, porque você tá mais próximo do que eu dela. Espero que sim. Eu tô aqui sofrendo, presa na Naver Webtoon, comprando 5 Fast Pass em 5 Fast Pass, porque não tem ninguém traduzindo essa história, tipo, na mesma velocidade que ela tá sendo publicada. Oh, meu Deus. Versão internacional. Oh, meu Deus. E aí eu tô literalmente, eu espero vários meses, e aí depois eu vou lá e leio numa talagada só e compro 5 Fast Pass disponíveis, assim, bizarro. Eu gosto muito dessa história. Quando eu deixo ela de molho, eu esqueço o quanto eu gosto dela. Daí quando eu volto a ler, eu me rendo 100%. Você fala, nossa, ela deveria ter lido antes. Eu li ela na viagem da semana passada, que eu não gravei, né? Tava viajando. E eu tava lendo no ônibus na viagem. E os capítulos que eu comprei e tal. E aí, por isso que acho que o sentimento tá fresco. Porque eu recentemente voltei a ler ela depois de muitos meses acumulando capítulo. O sentimento. Porque, tipo... Ler um capítulo dela e parar não é a mesma coisa de você ter 8 pra ler, sabe? Que foi o que aconteceu comigo. Tudo. Nossa, eu sei tava como tão legal eu ir sei lendo. Como é. Ai, maravilhoso. Sei como é. Ai, universo, tô jogando pra você. Faça alguma coisa com isso, me entregue. Bom, gente, o episódio de hoje ele vai ficando por aqui, mas como sempre o assunto ele não precisa acabar ainda. Não! Então, só lembrando, tá? Os nossos perfis nas redes sociais, eles estão na descrição. Meu, da Nai e até da Mari, que não tá no episódio de hoje. Então, se você quiser seguir a gente, é só acompanhar os arrobas ali na descrição, tá? Que tem os nossos twitters. Além disso, a gente te incentiva muito a continuar interagindo com a gente pelo @falar de Webtoon. A gente tá lá no Twitter, a gente tá lá no Insta, a gente tá no YouTube, entendeu? A gente tá em vários lugares, né, Nai? Sim, é só vir falar com a gente. Eu acho que a nossa comunidade está cada vez crescendo mais no Twitter, mas... Exato. Além da nossa comunidade do Twitter, pode vir falar com a gente no Instagram, pode vir falar com a gente no YouTube, pode mandar e-mail, pode mandar sinal de fogo. Qualquer forma, vem falar com a gente que a gente aceita. Vamos tá Exato. feliz. E bem na linha disso que a Nai falou, a nossa comunidade no Twitter ela é super aconchegante, tá? A gente tá deixando o link pra você acessar ela diretamente ali na descrição, então é só clicar. Ela é uma comunidade aberta. Não tem pré-requisito pra entrar. Tem umas regrinhas lá só pra gente manter a convivência, mas é um espaço super legal. A gente fala sobre Webtoons quase que diariamente lá. É maravilhoso, tá? E a galera é super gente boa e não deixa ninguém no vácuo. É ótimo. Não, é ótimo. Alguém vai te responder. Exato. Se você entrar lá, todo mundo vai te receber super bem, isso eu garanto, tá? Outra coisa, a gente tá disponibilizando em todos os episódios. Esse foi um presente que a gente fez e contou dele no nosso episódio especial de 1 ano do podcast. Mas em todos os episódios, em todas as descrições, tá disponível para você baixar a sua versão da planilha que vai te ajudar a organizar suas leituras de Webtoons. Então, é só você acessar o link, fazer uma cópia da planilha e salvar no seu Drive e começar a usar. Ela é super legal, você coloca os Webtoons que você tá lendo, quantos capítulos leu, gêneros deles, e você consegue se organizar e ver até umas métricas do que você tá lendo, quais gêneros mais lidos, a sua média de avaliação, porque você também pode avaliar, botar comentários, reviews, é maravilhoso. E na comunidade do Twitter, a galera até gosta de compartilhar as suas planilhas, isso é muito bom. Sim. Basicamente, a gente fez o que a Naver Webtoon nunca teve coragem de fazer. Exato, depois de reclamar muito, a gente deu muita chance pra eles já. 1 ano já, que a gente tava esperando isso. 1 ano. E já que eles não vão fazer a mudança, a gente vai. Então a gente foi lá e fez a planilha. Então usem bastante, tá? Além disso, não se esqueça de seguir, avaliar e ativar as notificações do nosso podcast. Isso ajuda muito, tá? Você recebe aí notificação de quando sai episódio novo. E você ajuda a gente a entender que o podcast está crescendo, tá alcançando mais pessoas. Então, a gente super agradece se você puder fazer isso. E não esquece também de interagir com as enquetes, tá? Desse episódio, perguntinha do episódio. Essa semana a gente vai querer saber um pouco mais sobre a sua opinião do que faz uma boa adaptação de Webtoon. Então compartilha a sua opinião com a gente tá bem curioso para saber o que você vai falar. E lembrando que o Spotify a gente não consegue responder, mas a gente fixa o seu comentário para mais pessoas verem o que você acha sobre esse assunto também. Tá bom? Isso. Sim.
E é isso, gente. Obrigada por terem acompanhado o episódio até aqui. A gente se vê, então, na próxima semana, no próximo episódio do Pode Falar de Webtoon. Tchau! Sim, tchau! Até semana que vem! Tchau! Façam adaptações melhores.